Continuando o nosso estudo da função inversa, eu quero finalizar ele falando um pouco sobre o gráfico da função inversa. Como é que a gente encontra o gráfico da função inversa quando ela existe. Existem maneiras muito práticas de você encontrar o gráfico de uma função inversa. A gente vai ver que não precisa nem você saber a lei de formação da função inversa para conseguir encontrar o gráfico dela. Então, vamos só definir. Então, eu tenho aqui uma função bijetora f de A em B. Os conjuntos A e B são subconjuntos da reta. E o gráfico de uma função inversa é o conjunto graph, f é menos 1, começando com todos os pontos y, f é menos 1 de y, tal que o y pertence a B. Essa definição aqui é a definição usual de gráfico, até agora não tem nada de novidade aqui. Mas quando a gente introduz também a função f como elemento, a gente nota que esse conjunto aqui é a mesma coisa que esse conjunto aqui. É o conjunto dos pontos f de x, tais que x pertence a A, ou seja, ao domínio de A. Ou seja, eu estou expressando o gráfico da função inversa somente com elementos da função f. Então eu não preciso conhecer a lei de formação da função f é menos 1, da função inversa. Basta que eu saiba a própria função f para que eu consiga construir o gráfico da função f é menos 1. E mais do que isso, a gente olha que o gráfico da função inversa, ele simplesmente troca de posição aqui as coordenadas dos pontos do gráfico da f. Vamos relembrar o seguinte, o gráfico da função f, ele é o conjunto dos pontos x, f de x, tais que x pertence ao domínio da f, que é o conjunto A. E o que a gente acabou de ver é que o gráfico da função f menos 1 é o conjunto dos pontos f de x, tais que x pertence a A. Ou seja, o gráfico da função f menos 1 troca de posição aqui as coordenadas dos pontos do gráfico da f. Aqui, só para deixar mais claro o que aconteceu ali, então os pontos do gráfico da f, a princípio eu falei que pela própria definição de gráfico f é menos 1, y, f é menos 1 de y, mas lembrando que y é f de x, então a primeira coordenada aqui já passa a ser f de x. Então esse ponto aqui já passa a ser f de x aqui na primeira coordenada, só para esclarecer por que o gráfico da f menos 1 é esse daqui. E na segunda coordenada eu tenho f é menos 1 de y, que eu sei que é f de x. Então é isso daqui. Só que a definição de função inversa me diz que isso daqui é o próprio x. Portanto, esse ponto aqui é a mesma coisa que esse ponto. Então, esse fato aqui justifica por que o gráfico da f é dessa forma aqui, partindo da definição de gráfico que a gente já conhecia lá atrás. Bom, mas o que significa isso para o gráfico da função inversa? Geometricamente, isso quer dizer que o gráfico da função f é menos 1 ele é simétrico ao gráfico da função f em relação à reta y igual a x. Lembra que quando eu estava falando sobre paridade das funções, a noção de simetria em relação ao eixo y surgiu quando eu estava falando de funções pares. Aqui agora a gente está surgindo novamente essa noção de simetria, só que em relação a essa reta y igual a x, para o gráfico da função inversa. Então o que é essa noção de simetria em relação à reta y igual a x? Então aqui eu tenho uma representação dessa simetria,
para dois pontos. Aqui tem um ponto do gráfico da função f de x, y igual a f de x. E aqui um ponto do que a gente já sabe é um ponto do gráfico da função inversa. Então o que é a simetria? A reta que liga esses dois pontos aqui, do gráfico da f e do gráfico da inversa da f, esse segmento aqui ele é perpendicular à reta y igual a x, ou seja, forma um ângulo de 90 graus, e a distância de cada um desses pontos até a reta aqui são iguais. Eu coloquei esses dois risquinhos aqui, significa que essa distância é igual a essa distância. Então isso caracteriza a simetria em relação ao eixo, em relação à reta y igual a x. Agora, se eu tiver só o gráfico da f aqui, o gráfico de uma função f que tenha inverso, e a partir de cada um desses pontos eu encontrar esse outro ponto aqui, simétrico em relação a essa reta y igual a x, e depois ligar todos esses pontos, eu encontro o gráfico da função f é menos 1, ou seja, eu consigo desenhar o gráfico, um esboço do gráfico da função inversa, sem nem mesmo saber quem que é a lei de formação daquela função inversa. Eu consigo fazer isso. Basta eu usar essa regrinha básica da simetria. Se eu fizer isso aqui, se eu tenho esse ponto, calcular o simétrico dele em relação à reta y igual a x, e fizer isso para todos os pontos do gráfico da f, eu vou encontrar o gráfico da função inversa da f. Então, por exemplo, aqui eu tenho o gráfico de uma função f. Essa função ela é inversa, essa função ela tem inversa. Se vocês usarem aquelas regras gráficas que eu falei sobre funções bijetoras e injetoras, sobre funções sobrejetoras e injetoras, vocês vão ver que essa função aqui ela é bijetora, portanto ela tem inverso. Não onde ela está definida aqui. Se eu usar aquela regra da simetria, eu vou obter o seguinte. Aqui eu deixei em cinza claro o gráfico da f, esse mesmo gráfico aqui. Tracei a reta y igual a x. E aqui, fazendo esse processo de simetria que eu fiz para esse ponto aqui, em particular, se eu fizer para todos os pontos do gráfico da f, em relação à reta y igual a x, eu vou obter esse gráfico aqui, em azul, que vai ser o gráfico da função inversa da f. Mesmo sem saber qual que é a lei de formação da função inversa, eu consigo o gráfico dela. Basta eu utilizar esse processo geométrico. Agora eu vou começar a falar das funções trigonométricas. Na verdade, eu vou fazer uma breve revisão. Esse é um conteúdo que vocês provavelmente já viram isso no ensino médio. Para quem viu, vai ser uma revisão, mas para quem não viu, vai ser uma breve discussão que eu vou fazer sobre as funções trigonométricas. Na verdade, nós vamos usar elas bastante no próximo tópico de limites e depois de derivadas e integrais. Por hora, o que eu vou fazer é dar a definição de funções, mostrar o gráfico delas, tentar visualizar a variação delas, para que vocês tenham um primeiro contato com essas funções. Depois nós vamos trabalhar mais a fundo com elas. Então, para definir as funções trigonométricas, eu vou utilizar o círculo trigonométrico. O círculo trigonométrico ele é um círculo desenhado no plano cartesiano, com centro na origem e raio 1. Então esse é o círculo trigonométrico. Para quem não viu essa definição de função trigonométrica, você está acostumado com as funções seno, cosseno e tangente feitas no triângulo retângulo. Só que aqui a ideia é você definir as funções trigonométricas sem utilizar ângulos medidos em grau, que é a primeira coisa que nós vamos fazer, é abandonar essa ideia de grau e passar para uma outra medida de ângulo. E estender também o cálculo das funções seno, cosseno e tangente para ângulos além de 89 graus, porque quando vocês estudam a trigonometria do triângulo retângulo, vocês estão restritos a ângulos que variam de 0 até 89 graus, que era o limite para o triângulo retângulo. Aqui nós vamos
com o círculo trigonométrico superar esse limite. Um ângulo em graus, marcado no círculo trigonométrico, ele é marcado dessa forma aqui. Eu tenho uma abertura que representa o ângulo entre duas retas, certo? Eu tenho uma abertura entre duas retas, essa abertura representa o ângulo. Eu sempre vou começar a medir essa abertura a partir do eixo horizontal aqui, do círculo trigonométrico. Então aqui eu tenho o eixo horizontal, então meu ângulo ele sempre vai começar aqui, a partir do eixo horizontal. A reta final que liga a abertura que dá o ângulo alfa aqui vai me gerar uma reta, certo? Então esse ângulo alfa aqui vai me gerar esse segmento de reta aqui, que quando eu chego aqui no círculo trigonométrico, ele me marca esse ponto P. Então, essa é a definição de ângulo. Nota que, como eu não estou usando triângulos aqui, esse ângulo ele pode exceder 90 graus, 89 graus, ou seja, pode passar para 90 graus, e, na verdade, ele pode seguir para toda a extensão do círculo trigonométrico. Então, eu posso partir de 0 graus até 360 graus, ou, se eu quiser ultrapassar os 360 graus, a medida de ângulos começa a se repetir. Mas, enfim, eu consigo medir ângulos superiores àqueles que a gente via no triângulo. Então, aqui eu já consigo superar aquele limite que eu falei de ângulos no triângulo retângulo. Então, o que me interessa é que esse ângulo aqui ele é sempre medido a partir do eixo horizontal. E ele vai até um segmento de reta, que determina a abertura aqui, que representa o ângulo. E esse segmento de reta, ele vai me dar um ponto aqui em cima do círculo trigonométrico, que eu chamei de P. Então, isso aqui é a forma que nós marcamos um ângulo alfa o ângulo alfa medido em graus no círculo trigonométrico. Mas o que eu quero é não utilizar essa medida em graus. O que eu quero é usar uma medida de ângulos, usar uma medida de ângulos mais próxima de um número real. Por quê? Porque eu quero definir as funções seno, cosseno e tangente como funções do conjunto dos números reais em outro conjunto de números reais. Então, como é que eu vou fazer essa nova medida de ângulo? Então, o que eu observo é o seguinte. Esse ângulo alfa determina esse ponto P. Se eu posso pegar, em vez do ângulo alfa aqui, pegar a medida desse arco que começa aqui no eixo horizontal e vai até em P. Então, em vez de eu olhar essa abertura, eu estou olhando esse comprimento de arco, que é o que está aqui na próxima figura. Nessa figura aqui eu teria o meu ângulo alfa, mas em vez disso eu estou medindo primeiro um comprimento x. Na extremidade tem um arco x aqui na verdade, na extremidade desse arco x eu vou obter um ponto P. E com esse ponto P eu consigo determinar essa reta aqui, esse segmento de reta até a origem, que vai me dar um ângulo. E seria o ângulo alfa. Então nota que eu posso fazer duas coisas aqui. Um arco de comprimento x determina um ângulo medido em graus, certo? Medido como abertura de dois segmentos. Mas se eu tenho um ângulo aqui, como nesse caso, eu consigo esse ponto P e consigo determinar um arco. Então, a medida de ângulo que nós vamos usar é essa medida aqui. Medida de um arco x em cima do círculo trigonométrico e não mais como sendo a abertura entre duas retas. A medida da abertura entre duas retas que é dado o ângulo em graus. Essa medida de ângulo em cima do círculo trigonométrico com pedaços do arco do círculo é o que a gente chama de medida de ângulos em radiano. Recebe o nome de radiano.
e é essa medida que a gente vai usar. E como é que a gente mede esses ângulos em radianos? A gente tem uma orientação do círculo. Então, quando eu marco um arco X no sentido anti-horário, ou seja, quando eu começo aqui do eixo horizontal e marco nesse sentido da flecha aqui, esses arcos eles são positivos. Então, os ângulos são positivos, os arcos são positivos. Mas, se eu começo a partir do eixo horizontal e vou no sentido horário, no sentido dessa flecha aqui, marcar esse arco, então ele vai receber um sinal negativo, ou seja, ele vai ser menos o comprimento do arco. Quando eu faço isso, eu estou dando uma característica aqui, dessa medição de arcos aqui no círculo, parecida com a reta real. Então aqui começa, aqui nesse ponto, onde o círculo faz interseção com o eixo horizontal é o zero, é o ângulo de comprimento, é o arco zero, ângulo zero. Quando eu faço a medida a partir do sentido positivo, ou seja, para cima, eu tenho valores positivos de x do arco, certo? O arco é o x, então valores positivos de x. Quando eu marco x no sentido anti-horário, aqui para baixo, então eu tenho valores negativos de x. Então eu estou dando uma característica parecida com a da reta real em cima do círculo trigonométrico. Então essa é a ideia de toda essa construção de arcos em cima do círculo com sinais positivos, negativos, sentido horário, sentido anti-horário. Então tudo isso que eu fiz é para dar uma característica parecida com a reta real em cima do círculo. Tudo isso para poder definir a função seno e cosseno como sendo uma função de conjunto de números reais em outro conjunto de números reais. Bom, feito isso, vou destacar aqui alguns valores notáveis aqui para o círculo trigonométrico, alguns arcos notáveis. Então aqui eu tenho 4 arcos que eu gostaria de destacar aqui. Então nota que eu marquei aqui 4 pontos, na verdade 5. P0, P1, P2, P3 e P4, que coincide com o próprio ponto P0. Então quando eu meço o arco, então todos os arcos vão ser medidos a partir do P0. Então lembrando que o círculo trigonométrico, como eu disse, ele é um círculo de raio 1. Então, vamos só recordar que o comprimento da circunferência ele tem a fórmula 2π vezes o raio, para qualquer circunferência. Onde R aqui, 2πr, onde R é o raio da circunferência. Como o raio do círculo trigonométrico é 1, então o comprimento dele é 2π. Então, gostaria de deixar sempre lembrando que o comprimento do círculo trigonométrico é 2π. Bom, dito isso, vamos voltar aqui agora para a gente reconhecer quem são esses arcos notáveis, esses ângulos notáveis. Então, o arco que vai de P0 até P1, esse arco aqui, nota que ele é 1/4 do comprimento da circunferência. Então, quando eu pego o comprimento da circunferência e divido por 4, eu vou ter π sobre 2. Então, esse é o arco de P0 até P1. Ele vale π sobre 2. De P0 até P2, esse arco que vai de P0 até P2, ele é metade da circunferência. Então, quando eu pego 2π e divido por 2, eu vou ter o arco de comprimento π. Agora, o arco de P0 até P3, nota que ele é 3/4 do comprimento da circunferência. Então, é eu pegar 2π e multiplicar por 3/4. Então, eu vou obter esse arco de P0 a P3 como sendo 3π sobre
2. E, finalmente, o arco que vai de P0 dá uma volta completa no círculo trigonométrico até P4, que é o próprio P0. Esse tem o comprimento total da circunferência, portanto, esse é o arco 2π. Então, esses são os 3 arcos importantes, assim, para a gente poder... que a gente vai ter e servem de referência, para a gente poder definir a variação das funções trigonométricas, que nós vamos ver daqui a pouco. E então eu gostaria de deixar esses ângulos destacados, sempre lembrando que o arco π/2, o arco 3π/2 e o arco de volta completa 2π. Então, para finalizar essa conversa sobre ângulos, então aqui nós temos uma regra para converter o ângulo em graus para radianos e vice-versa, que é simplesmente uma regra de 3. Então, na verdade, eu poderia ter usado qualquer um desses arcos aqui para fazer a conversão, certo? Eu escolhi o arco de comprimento π. Nota que metade da circunferência é o arco de comprimento π, mas ele também é o ângulo de 180 graus. Isso aqui a gente já sabe. Então, nessa regra de 3 aqui, eu usei esses 2 ângulos aqui, essas 2 formas do ângulo 180 graus, ou π. Então, a gente faz uma regra de 3 simples para encontrar qualquer ângulo, converter qualquer ângulo no outro. Então, alfa está para x, assim como 180 está para π, que é a coluna do grau, a coluna do radiano. Então, isso vai me gerar essa igualdade aqui, e com essa igualdade aqui eu consigo converter os ângulos. Então, por exemplo, vamos só utilizar um pouquinho essa fórmula aí para ver como fazer. Então, um exemplo, vamos pegar um ângulo alfa de 45 graus. Então, se eu quero saber qual que é o valor dele em radiano, eu vou naquela fórmula lá e substituo o alfa. Então, lembrando a fórmula, é alfa sobre 180 igual x sobre π. Então, o alfa é 45, então vai ser 45 sobre 180. Isso daqui é igual a x sobre π. Então, x vai ser igual... aliás, deixa eu colocar aqui por enquanto x sobre π igual. Aqui em cima e embaixo dá para simplificar por 45. Então, se vocês fizerem as contas aí, vai ver que isso aqui é 1/4. Portanto, x vai ser igual a π sobre 4. Então, se eu tinha o ângulo aqui em graus, facilmente converto para radianos. Um comprimento de 1/4. Então, simples fazer a conversão, só fazer uma continha da regra de 3, não tem nenhum segredo. Ok. Então eu tenho agora, vou escrever aqui uma tabela de ângulos notáveis. Aqui tem aqueles ângulos que eu já tinha feito no círculo trigonométrico. Aqui eu adicionei outros ângulos mais comuns que nós costumamos ver em tabelas que você calcula em tabelas de seno e cosseno e tangente, lá da trigonometria do triângulo retângulo. Eu não vou usar ângulos em graus, na maioria das vezes. Eu vou sempre utilizar ângulos em radianos. Então, essa tabelinha aqui, é bom que vocês tenham em mente mais ou menos quais são cada um desses ângulos e saber quem que é eles em radianos. Então, essa tabela aqui é bom vocês terem, já decorarem ela, decorarem essa tabela. Saber que o ângulo de 30 é π sobre 6, o ângulo de 45 π sobre 4, 60 π sobre 3 e assim por diante. Então, esses ângulos em particular é bom que vocês saibam. Bom, dito isso, vamos passar agora para definir as funções seno e cosseno. Depois vou definir a tangente. As funções seno e cosseno elas podem ser definidas
ao mesmo tempo. Então, a partir de um mesmo gráfico. Então aqui eu tenho um gráfico do círculo trigonométrico, marquei um arco X aqui, no sentido positivo, e como eu disse antes, esse arco X, na extremidade dele aqui, você vai ter um ponto P, e esse ponto P vai ter coordenadas A e B. Coordenadas A e B. Coordenada A no eixo horizontal, coordenada B no eixo vertical. Então, o que é a função seno e a função cosseno? Então, eu vou definir função cosseno. Ela é a função que associa o arco X à coordenada A do ponto P daquele esquema que eu fiz antes. Ou seja, se eu marquei um arco X, obtive um ponto AB. Essa coordenada A aqui, a coordenada do eixo horizontal, é o que eu chamo de cosseno do arco X. Então aqui a gente chama de cosseno e escreve A igual cosseno de X. Da mesma forma, a função seno o que é? A função seno ela vai ser a coordenada B do ponto P daquele esquema anterior também. E essa função a gente chama de seno, e a gente escreve B igual seno de x. Então, a função seno e a função cosseno, vamos voltar aqui nesse gráfico, elas podem, como eu disse, elas são definidas ao mesmo tempo, e são as coordenadas desse ponto aqui. A primeira coordenada vai ser o cosseno, a segunda coordenada o seno do arco x. Então, nota como a definição de seno é uma definição bem geométrica. Marquei um ângulo X, obtive um ponto AB, a primeira coordenada do ponto P aqui, determinado pelo arco X, vai ser o seno, vai ser o cosseno. Segunda coordenada aqui, B, marcada no eixo vertical aqui, vai ser o seno do arco X. Então, são definições bem simples. Então, aquela observação que eu fiz anterior lá, é que todo ponto P do círculo trigonométrico ele pode ser escrito dessa forma. P igual a cosseno de x, seno de x. Ele vai ser sempre dessa forma. Marquei um ângulo. Aliás, perdão. Marquei um ponto em cima do círculo. Em cima do círculo trigonométrico eu tenho também um arco que vai do eixo horizontal até aquele ponto. Então isso vai me dar as funções cosseno e seno daquele ponto, relacionadas com aquele ponto. Então todo ponto do círculo pode ser escrito dessa forma. Então aqui eu tenho o gráfico da função cosseno. A gente observar, ela começa em 1, ela é decrescente até esse valor aqui no eixo X. Ele não está marcado aqui, mas esse valor aqui, que não está marcado aqui, esse valor aqui, que não está marcado, ele é o π. Então esse aqui é o π. Esse valor aqui, onde ele cruza, onde o cosseno vale 0, ou seja, onde ele cruza o eixo x, é π sobre 2. Aqui é 3π sobre 2. E esse valor aqui vai ser 2π. Então, por isso que eu disse que aqueles valores que eu marquei lá no círculo trigonométrico são importantes. Os valores π sobre 2, os valores 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π são valores importantes para você saber como se comporta a função seno e cosseno. A tangente nem tanto, mas a função seno e cosseno, para a função seno e cosseno esses valores são importantes. Então a gente nota que de 0 para x igual a 0 até x igual a π, a função é decrescente. A partir de x igual a π, a função passa a crescer até 2π.
Essa função está definida de menos 2π, aqui é menos 2π, até π. E a gente observa outras coisas interessantes aqui, também na função seno, essa parte do gráfico aqui até o eixo, que eu quadriculei aqui, ela é idêntica a essa parte aqui. Certo? Esses dois quadros aqui, se vocês observarem, essas duas partes da função são idênticas. Isso quer dizer que a função, a partir de um certo ponto aqui, ela se repete. Ela passa a se repetir novamente. Isso é uma característica das funções periódicas, que eu vou definir daqui a pouco. Então, a função cosseno é o que a gente chama de uma função periódica. Em certos intervalos, passados certos intervalos, a função passa a se repetir. Então, voltando aqui, esse é o gráfico da função cosseno. Aqui eu tenho o gráfico da função seno. Da mesma forma que a gente observa que ela vai ser uma função periódica também, porque esse lado esquerdo aqui, a esquerda do eixo y, é idêntico ao lado direito aqui do eixo y, então ela é uma função que se repete também. E que mais? Bom, ela vai ser uma função periódica também, igual a função cosseno. A gente vai ver que a função tangente, quando eu definir ela também vai ser uma função periódica, mas ela tem um comportamento um pouco mais... ela tem um comportamento diferente das funções seno e cosseno. Então a gente nota que as funções seno e cosseno elas são bem parecidas. E depois a gente vai ver que, na verdade, basta deslocar a função, o gráfico da função seno ou a função cosseno de um valor para eu obter uma em relação à outra. Vou fazer isso com calma depois. Mas aqui eu tenho o gráfico das duas funções. E agora eu vou definir a função tangente. Então eu vou considerar esse esquema aqui agora. Círculo trigonométrico. O que eu fiz foi pegar uma reta vertical e coloquei ela bem no ponto, coloquei ela tangente aqui bem no ponto onde eu começo a medir os arcos. Então peguei a reta, uma reta vertical aqui, e coloquei ela tangente ao círculo trigonométrico no ponto onde é a origem, onde começo a medir os arcos. Vou marcar um arco X, e da mesma forma obtenho esse ponto P e consigo traçar essa reta da origem até o ponto P. O que eu faço aqui? Vou estender essa reta até ela cruzar essa reta tangente que eu coloquei aqui. Isso vai me dar um ponto Q, um outro ponto Q aqui, que ele vai ter coordenadas x igual a 1, porque ele está bem no ponto x igual a 1 aqui, e y igual a c, segunda coordenada c. Então, o que é a função tangente? A função tangente, então, vai ser a função que associa aquele arco x à coordenada c do ponto Q. Então, essa é a função tangente do arco x, e a gente escreve c igual a tangente de x. Usar essa notação para função tangente. Aqui eu tenho o gráfico da função tangente, então nota como ele é bem mais complicado a princípio do que os das funções seno e cosseno. A gente nota, por exemplo, que ele tem assíntotas. Certo? Ele tem assíntotas verticais aqui em determinados pontos. Esses pontos onde a função tangente tem assíntotas, vamos voltar aqui no meu gráfico aqui de definição da função. Eles acontecem em dois lugares. Eles vão acontecer quando esse ponto P aqui coincidir com o ponto de interseção do círculo com o eixo vertical.
Porque o que acontece? Na definição, eu preciso estender essa reta aqui até ela cruzar essa reta tangente vertical, para obter esse ponto Q e, consequentemente, definir a tangente. Quando o ponto P está aqui, esse segmento ele vai coincidir com parte do eixo vertical, ou seja, ele é paralelo a essa reta tangente T. Portanto, não importa como eu estenda esse segmento, eu nunca vou conseguir fazer ele cruzar a reta T quando esse ponto P estiver aqui, ou aqui embaixo. Também isso não vai ser possível, porque nesses casos o segmento está em cima do eixo vertical. Então, nesses casos, não dá para eu estender essa reta e fazer ela cruzar a reta, aquela reta tangente T. Portanto, quando P está aqui no eixo vertical, ou aqui embaixo também no eixo vertical, que corresponde aos arcos de π sobre 2 e 3π sobre 2, a função tangente não está definida, porque eu não tenho interseção, não consigo fazer essa interseção aqui para definir. Então, esses pontos que aparecem aqui e aqui são justamente aqueles pontos lá. π sobre 2, esse ponto aqui, 3π sobre 2, esse ponto aqui. O que acontece? Qualquer volta completa a partir desses pontos que eu faço no cerco, também vai me resultar em valores que a função tangente também não vai estar definida. Porque qualquer volta completa que eu der, vai parar no mesmo ponto, portanto a tangente não vai estar definida. Por exemplo, quando eu falo volta completa, eu falo o seguinte, eu pegar π sobre 2, por exemplo, e somar 2π. Então, estou pegando esse π sobre 2 aqui, o arco π sobre 2, e estou somando mais uma volta completa no círculo. Então, eu tenho lá meu círculo trigonométrico, não vou conseguir desenhar bonitinho aqui, mas espero que dê para entender. Tenho aqui π sobre 2, e desse π sobre 2 dei uma volta completa nele aqui, até voltar no π sobre 2 de novo. Esse ângulo, π sobre 2 mais 2π, isso aqui vai ser 5π sobre 2. Então, tangente desse ângulo também não vai existir, porque ele vai voltar aqui de volta, no ponto π, apesar de o ângulo ele ser um ângulo excedente maior que 2π, maior que o comprimento da circunferência. Mesma coisa seria para o ângulo π sobre 2 menos 2π. Nesse caso, o ângulo vai ser negativo. Então, o que eu estou fazendo aqui agora é partindo lá do π sobre 2 e dando uma volta ao contrário aqui, até chegar aqui de volta. Esse ângulo vai ser, então, fazendo as contas, menos 3π sobre 2, esse novo ângulo, e a tangente também não vai estar definida por esse ponto. Então, todos os ângulos que são voltas completas a partir de π sobre 2 e também de 3π sobre 2, esses ângulos, as tangentes desses ângulos não vão estar definidas. É por isso que aqui no gráfico aparece aqui outras retas verticais aqui, que são assíntotas do gráfico, justamente por esse fato. São voltas completas de ângulos a partir dos ângulos π sobre 2 e 3π sobre 2. Bom, agora aqui eu tenho uma tabela de valores das funções trigonométricas, uma tabela estendida daquelas que a gente está acostumado a ver na trigonometria do triângulo retângulo. Aqui eu estendi para valores, para os outros valores daquela tabela anterior dos ângulos notáveis que eu tinha falado. Então aqui eu tenho o ângulo em graus, que eu deixei aqui em cima, ainda deixei aqui em cima.
tem o ângulo x, o arco x aqui, correspondente ao ângulo, e aqui os valores de seno e cosseno desses arcos. Aqui, esse símbolo aqui significa não existe, certo? Como eu acabei de falar, tangente de π sobre 2 não existe, tangente de 3π sobre 2 também não existe. Então, esses dois valores aqui não existem, e os outros valores correspondentes. Essa é uma tabela, é bom sempre ter em mãos, porque vou usar muitos desses valores aqui dessa tabela. Quando não usar esses valores aqui, vou usar, na verdade, esses valores aqui somado com meia volta no círculo ou uma volta completa e assim por diante. Depois eu vou fazer uma aula só de exercícios para que a gente possa entender melhor como funcionam as funções seno e cosseno. Por enquanto eu só quero falar que essa tabela é importante, que vocês tenham aí em mãos para utilizar nos exercícios. E aqui eu tenho uma tabela da variação das funções trigonométricas. Isso aqui é só para completar um pouco o estudo das características do gráfico da função. Então, eu já tinha observado lá no começo que aqui eu tenho os valores de cosseno de zero, que é 1. Eu já tinha observado lá antes com vocês que entre 0 e π sobre 2 a função está decrescendo, a função cosseno. Se a gente voltar lá no gráfico, vamos voltar lá. Então aqui tem o 0, a função começa em 1, e a partir daqui ela decresce até 0, que aqui é o valor π sobre 2, cosseno de 0, e ela continua decrescendo até chegar em π, que é o valor menos 1. Então, se a gente olhar naquela tabela, estou usando essa flechinha para baixo aqui para indicar que a função decresce. Então aqui ela continua decrescendo de π sobre 2 até π. A partir de π ela passa a crescer, e ela vai crescer até o valor 2π. Aqui a função seno, ela começa crescente a partir do arco 0, e ela é crescente até chegar em π sobre 2. Vamos voltar lá no gráfico. Aqui o gráfico da função seno, a partir do 0 ela cresce até chegar em π sobre 2, onde ela alcança aqui um valor máximo. A partir daqui ela decresce, passa pelo valor π, que vai ser esse aqui onde ela é 0, depois ela vem aqui até 3π sobre 2, onde ela alcança o valor mínimo dela, que é menos 1. Então isso está representado aqui na minha tabela. Então ela decresce de π sobre 2 até π, ela chega em 0, depois continua decrescendo de π até 3π sobre 2, então aqui o seno continua decrescendo. A partir de 3π sobre 2 a função passa a crescer até chegar em 0 de novo. Até chegar no valor 0, que corresponde ao seno de 2π. A função tangente, a gente acabou de ver o gráfico dela, ela é estritamente crescente em todos os intervalos onde ela está definida. Então aqui, ó, a gente observar, não tem nenhum intervalo onde a função está decrescendo. Se você olhar para cá, ela está crescendo. Se você continuar olhando para cá, ela está crescendo. Então ela cresce em todos os intervalos onde ela está definida. E aproveitando para falar onde as funções trigonométricas estão definidas, a função seno e cosseno, o domínio dela é todo o conjunto dos números reais. A função tangente, por outro lado, ela não está definida para todo o conjunto dos números reais. Como a gente viu, para π sobre 2, 3π sobre 2 e voltas completas a partir desses dois arcos, não fazem parte do domínio, porque a função não está definida nesses valores. Então isso também está ilustrado aqui no gráfico da função. Nesses valores onde você tem assíntota aqui, a função não está definida. Bom, além das funções seno, cosseno e tangente, existem também mais outras 3 funções trigonométricas. Elas são de menor expressão, as funções mais expressivas dentro da trigonometria são as funções seno, cosseno e tangente. Mas existem outras 3 que são definidas a partir das funções seno, cosseno e tangente, na verdade. Então o que eu vou fazer é só definir elas aqui.
para completar o quadro das funções trigonométricas. E depois nós vamos ver mais sobre elas quando nós estivermos estudando derivadas. A gente vai aprender a derivar essas funções e tudo mais, mas a princípio só vou definir essas funções em função das funções trigonométricas que a gente acabou de estudar com um pouco mais de detalhe. Então a primeira delas é a função cossecante. Essa função cossecante a gente escreve y igual a cossecante de x, com essa notação. E ela é definida através dessa igualdade. Cossecante de x é igual a 1 sobre seno de x. Então, naturalmente, o domínio dela é o conjunto dos pontos da reta real, tais que o seno do x é diferente de zero. O denominador não pode ser nulo. Então, o domínio dela vai ser o conjunto dos pontos onde o seno é diferente de zero. Então, essa é a função cossecante. É uma outra função trigonométrica. Próxima função é a função secante. Escreve y igual a sec de x, função secante. E ela é definida por essa igualdade. A secante de x é igual a 1 sobre cosseno de x. E, obviamente, também, domínio da função secante é o conjunto dos pontos x da reta, onde cosseno de x é diferente de zero. Então, eu tenho essas duas funções e, por último, eu tenho a função cotangente. É a função que tem essa notação, y igual a cotangente de x, e ela é definida por essa igualdade. Cotangente de x é igual a 1 sobre tangente de x. Domínio, novamente, vai ser o conjunto dos pontos da reta, tais que a tangente de x é diferente de zero. Então essas são as funções trigonométricas. As principais são as funções seno, cosseno e tangente, mas nós também temos essas outras três funções, que são, como vocês podem ver, o inverso das funções seno, cosseno e tangente. Inverso no sentido de número. Então é 1 sobre as funções seno, cosseno e tangente. Bom, com as funções trigonométricas definidas, agora eu vou passar a definir as funções trigonométricas inversas. Como a gente já viu a função inversa, as funções trigonométricas inversas elas são funções de extrema importância também para a matemática. No caso, as principais que eu vou falar as funções inversas da função seno, cosseno e tangente. Como eu tinha falado antes, função inversa só posso definir se a minha função for bijetora. A gente já viu, acabou de ver que as funções trigonométricas, em todo o domínio delas, elas não são funções bijetoras, mas o que a gente faz é restringir o domínio de forma que a função seno, a função cosseno e a função tangente se tornem bijetoras. Isso é para vocês perceberem o quanto que conhecer as funções inversas das funções trigonométricas é importante. Elas não são funções bijetoras, a princípio, em todo o domínio delas, mas nós fazemos esse esforço de diminuir o domínio delas, aliás, restringir o domínio delas em um intervalo que seja propício e de forma que ela tenha inversa. Então a gente faz todo esse esforço para poder definir as funções trigonométricas inversas, porque é interessante que dado um número você consiga associar ele a um arco do círculo trigonométrico, a um ângulo. Isso é muito importante em várias aplicações. Então eu vou começar a definir a função arco-seno. Então a função arco-seno é uma função que sai do intervalo de -1 até 1 e chega no intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2. Lembra que a função, vamos só relembrar aqui que se eu tenho uma função f de A em B, então a inversa ela sai de
B e chega em A. A função seno, ela é uma função, como eu disse, ela sai do conjunto dos números reais e chega no intervalo fechado -1 até 1. Para definir a função inversa, a função arco-seno, eu preciso reduzir o domínio da função seno para o intervalo onde ela seja bijetora. Um desses intervalos é justamente o intervalo menos π sobre 2 até π sobre 2. Nesse intervalo aqui, quando eu restringo o domínio a esse intervalo, a função seno ela passa a ser bijetora. Então, nesse caso aqui, eu consigo definir a função inversa, arco-seno. Como eu estava definindo aqui, ela é essa função que sai de -1 até 1, até menos π sobre 2, até o intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2, e ela associa cada número real nesse intervalo aqui ao arco y, cujo seno é igual a x, ou seja, ele é a função y igual a arco seno x, é a função que associa o número x, que eu peguei no intervalo -1, 1, e associa o arco de tal forma que o seno desse arco y é x. Então, característica de função inversa. O que ele está me dizendo aqui é justamente que seno de arco seno de x, isso é x. Ou seja, propriedades da função inversa, própria definição que está aqui. Então aqui eu tenho uma ilustração de como que você calcula a função arco seno de x. Você marca um x aqui no eixo vertical do círculo trigonométrico. Isso vai te gerar um ponto P aqui no círculo, quando eu traço uma linha pontilhada horizontal aqui, isso vai interceptar o círculo trigonométrico e isso vai me gerar um ponto P. Esse ponto P, por sua vez, gera um arco, e esse arco aqui é o valor da função arco seno de x, referente a esse valor x aqui. Então eu estou fazendo, na verdade, justamente o caminho inverso do que eu fiz para definir a função seno. E aqui eu tenho uma representação do gráfico da função inversa da função seno. Então nota aqui em azul o gráfico da função arco seno de x. Se vocês pegarem o gráfico da função seno, só o pedaço aqui de menos π sobre 2 até π sobre 2, pensando no gráfico da função seno, e utilizarem o processo da simetria com a reta y igual a x, vocês vão chegar nesse gráfico aqui. Esse gráfico eu produzi ele num software, mas se vocês pegarem a parte da função seno correspondente a esse intervalo e usar o método geométrico da simetria em relação à reta y igual a x, vocês vão chegar num esboço do gráfico da função arco seno x parecido com esse daqui. Próxima função inversa é o arco cosseno de x. É a função inversa da função cosseno. E ela é uma função definida de -1 a 1, do intervalo fechado de -1 a 1 até o intervalo 0π, e ela associa cada número real x pertencente a esse intervalo ao arco y, cujo cosseno desse arco y tem que ser igual a x. Também mesma definição de função inversa. Estou repetindo, utilizando as funções trigonométricas, estou repetindo a definição de função inversa aqui. Nota nesse caso que a função arco cosseno, o contradomínio dela é definido de 0 a π, ou seja, para poder definir a função inversa da função cosseno, como eu disse, cosseno também ela é definida
de R dos números reais até menos 1 até 1, isso aqui é, lembrando, isso aqui é a imagem da função cosseno. Imagem de y igual a cosseno de x. E para poder definir inverso, então eu tenho que restringir cosseno, a função cosseno ao intervalo 0, π, até menos 1. Quando eu restringo aqui, eu consigo definir a função inversa. Então aqui também uma ilustração de como você constrói geometricamente a função arco cosseno. Você marca o valor x aqui no eixo horizontal, entre menos 1 e 1, menos 1 e 1. Traçando uma linha pontilhada vertical, você vai interceptar o círculo trigonométrico marcando um ponto P, e isso vai me gerar um arco, que está marcado em azul aqui. Esse arco gerado em azul é o arco, é a função arco cosseno de x, para cada valor de x no intervalo. Aqui a gente nota o porquê de você definir de 0 a π. Lembrando que 0 a π é daqui até o outro lado do círculo. Eu não estou considerando a parte de baixo. Se eu considerar essa parte de baixo, nota que para esse x aqui, eu consigo dois arcos. Marcando pontilhado para cima aqui e outro marcando pontilhado para baixo. Então, para cada x eu teria dois valores de y. Então, para eliminar essa possibilidade de ter dois valores de y para o mesmo x, o que eu faço é só considerar ou a parte de cima ou a parte de baixo do círculo trigonométrico para definir, para restringir o domínio da função cosseno e, consequentemente, definir a inversa. Só que o que se faz na matemática, por convenção, é considerar só a parte de 0 até 2, de 0 até π, então a parte de cima do círculo. Mesma forma com a função arco cosseno, pelo mesmo raciocínio aqui, para o mesmo x aqui, eu posso traçar pontilhado aqui para a direita e pontilhado aqui para a esquerda. Então, para evitar encontrar dois arcos dessa forma, eu tenho que restringir o domínio da função seno a um dos lados do círculo, a uma das regiões aqui do círculo trigonométrico, ou a região da direita ou a região da esquerda. Então, por convenção, a gente escolhe o domínio situado na região da direita, então ele sai de menos π sobre 2 aqui embaixo até π sobre 2, que é justamente esse intervalo aqui. Bom, mas voltando aqui, tem uma representação então do gráfico da função inversa do cosseno de x. Então, esse aqui representa o gráfico da função arco cosseno de x. Por fim, a função inversa da função tangente é a função arco tangente. Ela é uma função definida do conjunto dos números reais no intervalo aberto de menos π sobre 2 até π sobre 2. O intervalo é aberto porque a tangente não está definida nesses dois arcos aqui, π sobre 2 e menos π sobre 2. A gente já viu isso anteriormente. A tangente não está definida nesses valores, por isso que o intervalo aqui que aparece, ele aparece aberto. E é a função que associa cada número real x ao arco y, cuja tangente é igual a x. Então, na mesma linha de pensamento da definição das outras funções inversas, aqui eu tenho uma representação de como calcular, de como que a gente calcula, a gente define a função arco tangente no círculo trigonométrico. Então, para qualquer valor x aqui do eixo, agora eu não estou restrito só ao intervalo menos 1, 1, estou com qualquer valor do eixo, traço uma linha pontilhada horizontal até a reta tangente aqui do círculo. Isso vai me dar um ponto Q de coordenadas 1x
E a partir desse ponto aqui eu traço a reta, o segmento de reta até a origem. Isso vai me dar um ponto aqui em cima do círculo, que é a interseção da reta com o círculo. E esse ponto, por sua vez, vai me dar um arco, que está em azul aqui. Esse arco é justamente o arco, a função arco tangente de x. Então, para cada x eu consigo esse arco y, que representa a função arco tangente de x. E aqui eu tenho o gráfico da função arco tangente, que é esse gráfico em azul aqui.